Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com notícias muito positivas aí, né? Ontem tivemos o término das reuniões da 777 lá na Alemanha, né? Agora possibilitando finalmente aí o Alexandre Matos a ir para cima com agressividade, buscar as contratações aí para a temporada de 2024. Vamos falar também sobre o planejamento a partir desse momento, né? O que o Alexandre Matos, Ramon Dias, Lúcio Barbosa e o próprio Pedrinho vão começar a fazer aí a partir já desse final de semana e obviamente vão destrinchar, fazer aquele resumão para vocês de todos os detalhes das renovações, possíveis vendas e obviamente contratações que o Vasco já busca aí a partir desse momento. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para você se inscrever, para você seguir a gente aqui no YouTube, né, para ficar por dentro do noticiário, ficar por dentro aí das informações de todos os assuntos relevantes dentro do nosso Vascão. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família e não pode esquecer de dar uma moral pra gente, né? Deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. Aquele botão com o dedo pra cima, você já deve saber, você já deve conhecer, então dá essa moral, dê esse like aí pro YouTube compartilhar, divulgar esse vídeo aí cada vez mais. Combinado? Fechado? E antes da gente dar o pontapé inicial, né? Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, quero lembrar, rapaziada, né, que a nossa parceira do canal, a BetWinner, tá, ó, com duas promoções acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é um bônus de boas-vindas para você que se cadastrar por lá usando o nosso link e o nosso código promocional, que é Mário910. Você vai ganhar um bônus de até R$910 quando você fizer o seu primeiro depósito. E o segundo bônus é um sorteio aí de R$5.000 e 5 camisas oficiais do Vasco. Todo domingo à noite, às 9h30, você pode participar. Mais uma vez, tem que se cadastrar usando o código promocional Mário910, que tá, ó, no primeiro comentário do nosso vídeo aqui fixado. Então clica no link da BetWinner, faz seu cadastro, faça o seu primeiro depósito com o Mário910 para garantir aí os dois prêmios, né? Os R$910 do primeiro depósito e a participação no sorteio do domingo, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí, né, do término. Ontem chegou ao fim, né, o encontro dos executivos da 77 Partners lá na Alemanha, né, mais precisamente em Berlim. E esse encontro, né, foi importante ali para que o Vasco, né, para principalmente que o Alexandre Matos tivesse o conhecimento de qual será o valor, né, do financeiro que será liberado para ele contratar, né, fazer ali o futebol do Vasco nesse primeiro momento, né, um planejamento inicial para o começo da temporada, né, a gente vai entender provavelmente já nas próximas semanas qual é o valor que foi liberado, se foi 100 milhões, se foi 150, se foi 200 milhões, a gente não tem ainda acesso, né, a esse valor, mas o importante é, a partir de agora, o Alexandre Matos está liberado, né, foi o fim dessa novela, foi o fim desse capítulo e agora ele pode ir agressivo, agora ele pode começar a se posicionar com valores na mão, né? Com a ideia de quanto ele vai poder gastar nesse primeiro momento aí para poder montar essa equipe, né? Para poder reforçar essa equipe do Ramon Dias que pretende vir muito forte aí já no começo do Campeonato Carioca. Então, a partir de agora, o Alexandre Matos, o Ramon, o Emiliano, o Lúcio Barbosa e até o Pedrinho, né? Que tá ajudando, que tá ali participando de muita coisa, vão dar início, né? Vão dar o pontapé inicial. A informação que eu obtive é que o primeiro passo que será feito serão as renovações de contrato, né? Tem dois jogadores ali terminando o contrato agora no fim do ano, o Maicon e o Zé Gabriel, provavelmente ainda esse final de semana, início da semana que vem, isso aí já deve ser solucionado. O Maicon quer ficar, não vai, né, se opor ao contrato que o Vasco vai oferecer a ele. A situação do Zé Gabriel um pouquinho diferente, parece que o Zé Gabriel quer um contrato de pelo menos 2 anos, um aumento salarial e obviamente, né, ser valorizado pela reta final que ele fez. Ele tem propostas de outros clubes do futebol brasileiro da primeira divisão. Outro assunto que também já começa a ser discutido a partir de hoje são as renovações com atletas que estão emprestados ao Vasco. O goleiro Ivan, o lateral direito Paulo Henrique, o PH e o meia Praxedes, né? A situação do Ivan
pouquinho mais complexa, porque o Vasco ainda deve ao Corinthians, né, a compra do passe do Lucas Piton. Então, a informação que a gente obteve ontem é que o Alexandre Matos já entrou em contato com o Corinthians, já está renegociando a dívida, né, nesse momento, para que o Vasco aí possa entrar num acordo, né, bilateral para permanência, né, obviamente, do Piton e a compra em definitivo do goleiro Ivan, que tem clube interessado no Ivan, tá? América Mineiro e Santos já contactaram o Corinthians, mas como o Vasco tem a opção de compra, né, tem a prioridade, o Vasco nesse momento abre as negociações para tentar, né, comprar o Ivan em definitivo. A situação do PH é um pouco mais complexa, por quê? Porque o PH, quando ele veio para o Vasco, ele não veio com passe fixado, né? O Paulo Brax errou, né? Mais uma cagada do Paulo Brax aí nessa gestão do futebol do Vasco. Ele trouxe o jogador se destacou e agora o Vasco tá com o pires na mão. Por quê? Vários clubes estão interessados no PH e o Vasco não tem a prioridade de compra. O Vasco não tem o passe do jogador afixado ali no contrato de empréstimo, mas como o Alexandre Matos tem um ótimo relacionamento com o Rodrigo Caetano, né, que é o executivo do Atlético Mineiro, acredito que tudo será resolvido e mais, né? O PH quer ficar no Vasco, tá se sentindo muito valorizado, ficou muito feliz com o final da temporada, tá gostando muito do ambiente, do Ramon Dias, então acredito que também isso será solucionado. A situação do Praxedes tem a questão de valores, né? O Vasco recebeu o Praxedes por empréstimo do Red Bull Bragantino e o passe dele tá fixado em 26 milhões de reais. Já posso adiantar para vocês aqui, o Vasco não vai pagar nem metade desse valor, tá? Mesmo que o Ramon queira a contratação, mesmo que o Ramon peça, né, que o Praxedes fique em definitivo, eu tenho certeza que o máximo que será oferecido, né, serão cerca de 10, 8 milhões de uma forma parcelada, de repente comprando ali 50%, 60% do passe do jogador e o Red Bull mantendo ali também um percentual aí do passe do Praxedes. Então esses três jogadores, provavelmente já na semana que vem, tudo deve ser solucionado, né? O Vasco comprando em definitivo ou devolvendo os atletas aí para os seus clubes oriundos aí do ano passado. E aí, falando agora um pouquinho de vendas, né? O Vasco deve se desfazer já na próxima semana de 3 jogadores. Zé Vitor recebeu proposta do futebol da Ucrânia, então o Vasco aí negociando a possível venda do Zé Vitor, o zagueiro aí da base, e mais 2 jogadores da base que também devem estar de saída. O Figueiredo recebeu proposta do Japão e da Bulgária, 2 times aí diferentes, né? Times não muito famosos, mas o Figueiredo aí é bom respirar novos ares e jogar em outro lugar, tentar sua carreira aí num país diferente. E também o Miranda, que teria recebido propostas de clubes do Brasil e também de clubes dos Estados Unidos. Então os 3 aí provavelmente de saída do Vasco. Outros jogadores que receberam sondagens aí de clubes brasileiros, clubes europeus são Gabriel Peck, Lucas Piton e Marlon Gomes, mas são 3 jogadores importantes, que são titulares, considerados aí peças fundamentais pelo Ramon Dias. Então o Vasco não vai liberar com facilidade, até porque são jogadores ou titulares ou que jogam com muita constância. Então para que o Vasco libere, a proposta realmente tem que ser muito boa, muito forte aí, para que o Vasco possa repor em altura, né, um jogador que venha sair do nosso clube. E aí, falar agora de contratações, né? Eu vou dividir a sessão agora de mercado da bola de contratações em setores: goleiro, zagueiro, laterais, meias e atacantes. Então, começando aqui com a situação de zagueiro, né? O Vasco nesse momento não tem interesse em nenhum novo goleiro, até a situação do Ivan ser resolvida, mas situação de zagueiro aí tem alguns nomes já aparecendo, né? Tem a situação do Júnior Alonso, que apesar do empresário dele ter negado que existe uma proposta do Vasco, uma pessoa muito próxima ao Alexandre Matos me confidenciou que é um jogador que ele confia muito, que ele gosta muito, que ele levou para o Atlético Mineiro e que sim, ele deve tentar a contratação, ele deve tentar tirar o jogador lá do futebol russo, do Krasnodar. Então a negociação ainda não está aberta, mas existe a possibilidade do Alexandre Matos tentar, né, através do seu poder de convencimento, trazer o Júnior Alonso para se tornar um dos pilares aí dessa zaga vascaína. Outros 2 jogadores que também aí o Vasco teria demonstrado interesse são o zagueiro Kaká, que na última temporada jogou no Atlético Paranaense, time do Alexandre Matos, que conhece o jogador, né? Foi o Alexandre Matos que contratou o Kaká, que foi titular absoluto do Furacão. Um jogador de nível médio, não é craque, não é ruim, muito melhor que um Bambu, mas também não chega, na minha opinião, aos pés de um Gary Medel. E além dele, um outro jogador que me agrada muito, que é o zagueiro do Goiás, né? Que foi o grande destaque do Goiás nesse campeonato brasileiro, chamado Lucas Alter. E é outro jogador
que o Alexandre Matos também conhece, porque apesar dele ter jogado no Goiás, ele pertence ao Atlético Paranaense. Então é um atleta aí que já tem, né, essa amizade, esse conhecimento com o Alexandre Matos. Então é importante aí, né, o Vasco monitorando, sondando esses atletas, podendo anunciar mais um zagueiro nos próximos dias. Muita gente me pergunta do Lianco, se o Vasco vai tentar novamente essa contratação. Acredito que se o Ramon Dias tiver interesse, pedir ali a análise do Alexandre Matos, pode ser que o Vasco faça um contato, né? O Lianco tá na Inglaterra, teve emprestado recentemente ao mundo árabe, voltou agora para a Inglaterra e tá na reserva, não vem sendo aproveitado, então poderia ser uma boa oportunidade de mercado para o Vasco ir lá e tentar novamente. Passar agora para o setor de meio de campo, principalmente para a vaga de volante, né? Parece que o Vasco vai buscar pelo menos um ou até dois jogadores para essa posição, né? Pelo que eu tô percebendo das movimentações, o Vasco deve buscar um primeiro volante mais experiente, um jogador ali mais rodado e talvez mais um jogador menos experiente, um jogador mais jovem. Em relação aos jogadores mais velhos, né? Ontem tivemos a informação que o Fernando tá para rescindir o contrato dele lá na Espanha, né? No Sevilha, não deve mais vestir a camisa do Sevilha nessa temporada e pelo que tudo indica, né? Todas as informações que estão chegando da Espanha, jornalistas, imprensa, jornais, é que o Fernando realmente deve ser um dos primeiros contratados, um dos primeiros reforços do Vasco. Quem não conhece o Fernando, multicampeão, ganhou 3 ligas da Europa, 4 Copas Portuguesas, 3 campeonatos ali, vestindo também a camisa do Manchester City da Inglaterra. É um cara que é multicampeão, DNA vitorioso. É importante a gente ter esse tipo de jogador no elenco, né, que tá acostumado a vencer. E o Fernando, com certeza, para mim, seria uma grande contratação. Apesar da idade, tá bem, não vem de lesão, um jogador muito saudável, capitão por onde passou. E eu acho que seria uma peça importante aí nessa construção do meio de campo do Vasco. Além do Fernando, o Vasco também tem interesse no Souza, como a gente já sabe, tá treinando no clube, já tá palavrado com o Ramon Dias. A tendência é que semana que vem o Souza e o Alexandre Matos tenham uma reunião para definir se ele será contratado de uma forma definitiva ou se o Vasco vai tentar um contrato de produtividade ali até o final do Carioca, caso o Souza jogue bem, agrade, né, o Ramon Dias, podendo estender esse contrato até o final da temporada. Em relação ao volante Thomas Rincon do Santos, o Vasco fez uma sondagem. Não é prioridade do Vasco esse jogador. Caso o Vasco não feche com o Fernando, não traga um jogador ele mais experiente, o Rincon é uma opção, até porque ele não deve continuar no Santos Futebol Clube. E aí muita gente me pergunta do Alan, moleque da base do Vasco, e a situação do Alan é simples e não tem muito para onde correr. O Alan tem contrato lá no mundo árabe até o meio do ano. O Alan quer voltar para o Vasco, mas o Vasco ainda não fez uma proposta. Por quê? Porque o Alan pode vir de graça no meio do ano. Então não tem por que gastar dinheiro agora nessa contratação, tendo em vista que ele pode voltar para o Brasil sem o Vasco ter custos no meio da temporada, né? A não ser que o Alan agora, no final do ano, rompa o seu contrato lá com o clube dele, né? Que é o Al-Wahda. Então essa é a situação do Alan. Se ele quiser romper o contrato, o Vasco está disposto a recebê-lo. Caso contrário, o Vasco vai esperar até o meio da janela, né? Até o meio do ano, para quem sabe trazer o Alan em definitivo. E ontem também tivemos informação que Vasco e Palmeiras, os dois teriam tentado atravessar a negociação do São Paulo pelo Damian Bobadilla, né? Um jogador ali que agradou muito nessa última temporada. Ele pertence ao Cerro Porteño, estava no São Paulo. O São Paulo tem a opção de compra, mas não exerceu. Estaria negociando uma redução de valor e tudo mais. E Vasco e Palmeiras ali entraram no negócio. Entraram ali para poder, quem sabe, dar essa rasteira no São Paulo. Um jogador de 23 anos, muito promissor, um jogador que com certeza, se vem para o Vasco, seria mais um jogador ali que agregaria muito valor a esse setor de meio de campo. E o último jogador que a gente vai citar aqui de meio de campo é o Gustavo Scarpa, tá? O Gustavo Scarpa tá no Olympiacos da Grécia, tá mal por lá. Quando eu digo que ele tá mal, é que ele não vem sendo utilizado, tá triste, quer voltar pro Brasil. E 4 clubes, além do Vasco, já fizeram contato. Botafogo, Fluminense, Inter e Atlético. Inter e Atlético já teriam até feito propostas formais, mas até agora o jogador não deu uma resposta, né? Não deu ali um ok ou então um negativa. E aí, ontem, a informação é que o Alexandre Matos entrou na negociação. Ele pegou o telefone, ligou pro jogador e pro empresário do jogador, convidando, né, o Scarpa para ser uma peça importante desse novo Vasco, dessa nova era que se inicia agora em 2024. O Scarpa ficou muito feliz, muito lisonjeado, mas ainda não deu uma resposta, né? Até porque o Vasco não colocou valores na mesa, não fez ali um contrato formal, porque o Vasco não tinha essa possibilidade, né? As reuniões da 777 não haviam ainda terminado e por esse motivo o Alexandre Matos não pôde chegar ali, né, com o valor, com a grana, com o tempo de contrato, mas provavelmente isso deve acontecer ainda hoje. Então fiquem ligados aí, caso a gente tenha desdobramentos do caso
caso Gustavo Scarpa, a gente traz para vocês hoje à tarde aqui no canal. E agora chegando no setor de ataque, né? Jogadores ali que provavelmente o Vasco vai buscar para as pontas, jogadores ali abertos pelos lados de campo. Hoje temos um Gabriel Peck, muito bem, mas o resto não vem aí jogando em alto nível aí para a gente garantir que seriam titulares. Então, Ferreirinha do Grêmio interessa, o Vasco não fez proposta, é um jogador aí que o Vasco sondou, mas não é a prioridade do Ramon Dias. Ontem também tivemos uma sondagem sendo feita em relação ao Bruno Rodrigues, atleta do Cruzeiro, que se destacou nessa última temporada, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Fez gols, deu assistências, jogador de velocidade, mas que também não é a prioridade do Vasco. O Vasco sondou para entender como que tá o negócio, se o Cruzeiro quer vender, se o Cruzeiro quer emprestar, mas o Vasco não chegou com uma proposta oficial. E aí também temos dois jogadores sul-americanos, que é Alexander Aravena, jogador do Chile, da seleção chilena, de 21 aninhos, muito jovem, da Universidade Católica, que não vai continuar por lá, termina o contrato agora em dezembro, vai ficar livre no mercado para assinar com qualquer clube de graça. E o Alexandre Matos estava tentando levar ele para o Furacão, para o Atlético Paranaense, e agora, obviamente, vai tentar trazê-lo para o Vasco. O nome do Aravena está nas mãos do Ramon Dias para análise, né, para entender se o Ramon aprova ou reprova essa negociação. E outro jogador que está na mesma situação, né, está passando pelo crivo, pela aprovação do Ramon Dias, é o Tadeu Allende, argentino, 23 anos, jogador do Godoy Cruz, né? Fez muitos gols, deu muitas assistências nessa temporada. Um jogador que o Vasco teria que comprar, né? Em definitivo, porque também já tem propostas da Europa. Um jogador que agrada muito ao Alexandre Matos pela velocidade, pela altura, pela bola aérea, pelos chutes de fora da área e nesse momento, né? Sendo analisada essa possibilidade também de contratação ali do Vasco em relação ao Tadeu Allende. Então esse é o resumão aí do mercado da bola. Acredito eu que nos próximos 3, 4, 5 dias o Vasco já deve começar a anunciar alguns reforços, algumas contratações, então fiquem ligados. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, seguir a gente aqui no YouTube e, mais importante, deixar o like no vídeo, né, para que o YouTube possa compartilhar, divulgar. Vamos ver se a gente consegue bater 10 mil, conta com sua ajuda, 10 mil likes aqui nesse vídeo de hoje, pra gente poder crescer cada vez mais, beleza? Lembrando que hoje à tarde, às 4 horas, tem a segunda edição, o segundo vídeo, e depois, às 7 da noite, a gente vai estar ao vivaço aqui com vocês para fazer aquela live, responder perguntas e atualizar o torcedor vascaíno sobre todo o cenário que se desdobra nesse momento aí em relação ao nosso Vascão, beleza? Então um grande abraço, mais tarde a gente volta, fiquem com Deus e um bom dia para todos. Valeu!